tudo bem? Agora, nós vamos fazer a revisão de matemática, tá? Então, nas páginas 45 a 48, foi trabalhada a classificação dos municípios brasileiros, observando o número de habitantes, né? Município pequeno, município médio pequeno, e assim por diante. Então, na página 45, vocês puderam observar o quadro, né? Vocês analisaram o quadro com a categoria do município, né? E o número de habitantes, né? E responder as questões do exercício de GAI, né? Nas páginas 46 a 48, vocês relembraram um pouquinho da decomposição pelas ordens, né? Unidade milhar, centena, dezena, unidade. E a partir dessas páginas, vocês vão começar a trabalhar, a estudar com a ordem da dezena de milhar, tá? Fazer atividades, exercícios com a dezena de milhar também, tá bom? Que é a quinta ordem. Vocês relembraram também ordem decrescente e crescente, né? O que é, relembrando, né? O que é a ordem crescente? Está crescendo do menor para o maior. E ordem decrescente? Está decaindo, né? Do maior para o menor. E a escrita de números com palavras, né? Por extenso. Nas páginas 49 a 53 foi trabalhado área e perímetro, né? Como nós sabemos, como nós podemos fazer para saber a área dessa figura, dessas figuras aqui, né? Como que a gente faz, né? Nós utilizamos os quadradinhos como unidade de medida, né? Então, cada quadradinho nós sabemos que tem 4 lados, né? E cada lado tem 1 centímetro aqui. Então, todos têm o mesmo tamanho, tá? Então, para sabermos a área de uma determinada figura, né? Nós contamos a quantidade de quadradinhos, né? Mas eu também, para facilitar, eu também posso fazer linha vezes coluna, né? Como assim, tia? Eu posso fazer uma multiplicação para saber o resultado, né? Ao invés de contar 1 a 1. Se a figura for bem grande, né? Vai ficar complicado, né? Contar de 1 a 1. Então, eu posso fazer linha vezes coluna para facilitar, né? Como que eu faço aqui? Vamos dar um exemplo nessa segunda figura aqui, né? Nós temos quantas linhas aqui? Vamos ver? Nessa horta aqui? 1, 2, 3, 4. Lembrando que a linha, ela está na horizontal, está deitada, tá? Então, nós temos 4 linhas vezes a quantidade de colunas. Vamos ver quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Lembrando que a coluna, ela está de pé, né? Ela está na vertical. Então, 4 linhas vezes 4 colunas é igual a 16, né? Então, nós temos 16 quadradinhos, né? Na página 51, vocês trabalharam um pouquinho, estudaram um pouquinho sobre o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a medida do contorno, né? O contorno de uma figura, né? Como que a gente vai saber o contorno, né? Nós sabemos que o quadradinho, ele tem 1 centímetro, né, de lado, né? Então, nós vamos contar os lados dessa figura, né? O contorno. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 centímetros de perímetro nessa figura aqui, né? Então, a área eu vou contar dentro, é a medida de dentro, e o perímetro é a medida do contorno da figura, tá? Nas páginas 52 e 53, vocês fizeram exercícios, né, em relação à área e perímetro, tá? Lembrando que quando eu tenho figuras, né, posso ter figuras de diferentes formatos, mas com a mesma quantidade de quadradinhos, né?
Nas páginas 54 a 56, nós trabalhamos multiplicações, né? E de um método diferente, de um novo jeito de resolver multiplicações, né? Então, como que a gente pode fazer nesse método aqui que está proposto no nosso livro didático, né? Eu tenho ali 3 vezes o 14, né? Primeiramente, eu vou decompor o meu multiplicando, que é o primeiro número, né? Que é o 14, né? Que vocês estão observando aqui no exemplo, né? E vou multiplicar o meu multiplicador por 10. Então, como que ficou a decomposição lá, né? 10, a decomposição do 14 ficou 10 mais 4, né? E agora eu vou multiplicar, pegar o meu multiplicador, que é o 3, né? E multiplicar por 10 e por 4. Então, vamos lá. 3 vezes o 4 deu 12. 3 vezes o 10 deu 30. E agora eu vou somar, né? Então, essa multiplicação, ela é feita através de decomposição, né? De parcelas. Eu vou decompor o meu multiplicando, que é o número de cima primeiro, para depois multiplicar o número de baixo, que é o multiplicador, pelos números que eu fiz a decomposição, né? Então, é esse o resumo de matemática.